Bom dia, esse é o nosso IBNcast, nossa primeira transmissão. Nós estamos aqui com pastores abençoados, homens de Deus, homens que Deus tem levantado para trazer instrução à sua igreja e ao seu povo. E nós vamos começar aqui nos apresentando. Vamos começar aqui com o pastor James, depois temos aqui o evangelista Iron, e temos o pastor Rafael, mais conhecido como pastor Rafa, para os íntimos. Então, pastor James. Bom dia, é uma honra poder estar aqui participando desse momento com esse grupo seleto. Me chamo James, então, no meu dia a dia eu trabalho como professor, no curso de eletrônica, mas também já tenho uma caminhada aí com Jesus, que é o que nos marca já de uns 20 e poucos anos. E nesse sentido a gente vai sempre crescendo, né? Fui me aperfeiçoando, a gente pôde fazer uma teologia, pôde estar crescendo, aprendendo e conhecendo o Senhor, né? Não somente na teoria, mas também vivenciando, né, aquilo que a gente entende como é verdade em nossas vidas. Então, em 2017, fui ordenado pastor pela Igreja Batista Nacional também. E desde então, em alguns processos aí, pude estar aqui com os irmãos e espero sempre estar ajudando naquilo que foi possível. Bom dia, na graça e paz de Jesus. Para mim também é um privilégio extraordinário, né? Fantástico, um presente de Deus mesmo estar participando desse momento, juntamente com os nossos pastores. Me chamo Vinícius Heron, sou evangelista da igreja. Não sou natural de Caxias do Sul, resido aqui há 2 anos. Deus tem falado conosco, cumprido as suas promessas na nossa vida e tenho certeza de que estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. E é uma bênção, isso é um privilégio, é uma alegria no Senhor poder estar participando, né, de um grupo de pessoas, de irmãos de igreja que tem a sua raiz, a sua essência na palavra de Deus, né? Sou profissional da área de engenharia, trabalho aí no segmento de vendas, área comercial, no meu dia a dia, minha profissão, né, sou engenheiro de produção e também, desde 2015, 16, atuando fortemente dentro do Ministério de Ensino, na igreja que congregava na outra cidade, aqui na nossa IBN, tendo também esse privilégio, essa oportunidade de atuar como um dos professores do nosso CTBAN, nosso Centro Teológico Batista Nacional. E estamos crescendo, pastor. Estamos avançando, né? A obra é do Senhor e os senhores têm nos sustentado, têm nos dado toda a força, toda a sabedoria do alto para conduzirmos nossa vida, ministério, a igreja nos caminhos do Senhor. Então, é um privilégio estar aqui juntamente com os pastores. Amém, queridos. E para mim também, uma grande alegria estar com vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Lamer, sou pastor da nossa Igreja Batista Nacional. Agora em abril fará 2 anos da minha ordenação. Atuo também dentro do Ministério de Ensino, na supervisão do CTBAN, como o Vini acabou de mencionar, o nosso Centro Teológico Batista Nacional. E eu quero dizer para vocês que é uma alegria nós estarmos aqui conversando acerca das coisas de Deus. É importante nós amadurecermos cada vez mais momentos como esse, onde nós podemos evoluir no conhecimento uns aos outros. Então, que nós possamos prosseguir cada dia mais. Essa é a nossa vontade. Andar cada vez mais próximos dos caminhos do Senhor. E é isso que nós temos feito dentro do Centro Teológico. E é isso que nós vamos fazer aqui também nessa nossa discussão nessa manhã. Então, vocês também são muito bem-vindos a nos assistir e também um dia estar aqui conosco participando de momentos como esse, onde podemos elevar cada vez mais o nosso conhecimento na palavra do Senhor. Amém? Bem, então, nós podemos ver que nós estamos aqui com verdadeiros mestres, né? Verdadeiros mestres, homens que Deus tem levantado, e o nosso objetivo é aqui realmente ter um bate-papo sobre a história da igreja. A gente vai começar trazendo a história da igreja desde o início, realmente, né? E aí vamos chegar aqui até o surgimento da Igreja Batista Nacional. Então vamos lá, nós vamos começar então com o pastor Rafa,
já começa falando, e aí a gente vai estar interagindo aqui sobre a história da igreja. Cada um pode trazer a sua opinião, cada um pode fazer ali as suas observações, enquanto o outro fala. Então vamos lá, pastor Rafa, vai iniciar. Que missão, hein? Porque a história da igreja, ela é muito complexa, né? Ela começa ainda no ministério terreno de Jesus, aonde lá em João, no capítulo 16, os discípulos de Jesus, os apóstolos, futuros apóstolos de Jesus, estão ali com ele, e Jesus começa a conversar a respeito da sua morte. Quando Jesus vai falando a respeito da sua morte, pastor Gil, os discípulos eles ficam muito tristes com aquilo. Mas como que isso vai acontecer? E aí Jesus diz a seguinte frase que para mim é o que norteia a nossa igreja. Não fiquem tristes, porque convém que eu vá para que venha o Espírito Santo Consolador. E aqui começa a nossa história. Porque quando Jesus ele cumpre a sua missão, ele é crucificado, é morto, ele ressuscita e ele ascende aos céus, aqueles apóstolos de Jesus, eles têm agora uma missão de dar continuidade à palavra do Senhor, a palavra que Jesus trouxe até nós aqui na terra. Então, para iniciar a nossa igreja, ela vai ter este princípio, o Espírito Santo prometido por Jesus. E o que acontece ali, pastor Giva, é que Jesus ascende aos céus e os discípulos, eles começam a olhar uns para os outros. E agora vamos fazer o quê? Eles se reúnem, eles começam a orar, eles começam a buscar, sempre esperando a promessa do Espírito Santo. E aí vem aquele dia fantástico, que é o dia de Pentecostes, aonde o Espírito Santo efetivamente vem, batiza, e ali nós temos então o princípio da igreja. A missão da igreja do Senhor, que é ir adiante. É levar adiante a palavra de Deus, mas sendo conduzido por algo muito maior, que é o próprio Deus na terra. Eu acredito que os irmãos sabem muito bem que passamos diversas dificuldades enquanto igreja. A igreja do Senhor ela é formada, ela é perseguida, ela tem que fugir de diversas ameaças e, infelizmente, através de pessoas que talvez não tinham um caráter muito bom e distorceram a palavra de Deus, acabaram trazendo algumas heresias para dentro do conhecimento teológico. Então a igreja que se formou pura lá atrás com a ação do Espírito Santo, ela infelizmente se contamina e ela começa a pregar falsos entendimentos, falsos ensinos, e isso praticamente destrói a igreja, porque o conhecimento ele fica detido na mão de poucas pessoas, apenas cargos eclesiásticos, afinal a palavra de Deus era escrita em latim, as pessoas não tinham acesso a essa palavra de Deus, então eram facilmente manipuladas. E aí surgem aquelas indulgências onde você agora, quando a pessoa morre, vai para um purgatório, ela está lá esperando a oração de alguém, e ali ela pode também comprar a sua salvação através da venda de terrenos ou venda de qualquer tipo de indulgência. Então a igreja do Senhor, que começou com um propósito muito bom lá com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, ela acaba se distorcendo até o ponto que vem um homem chamado Lutero que traz uma reforma, a reforma luterana. Não foi assim que aconteceu, pastor Jones? Foi, e é bem curioso, né, quando isso acontece, né? A gente percebe ao longo da história que sempre houve movimentos de reforma, né? Pessoas que eventualmente, antes de Lutero, em 1517, que Deus levantava com o intuito de corrigir, né, certos desvios. Mas Lutero foi o grande marco, né, que aí se oficializou, vamos dizer, o racha da igreja. Mas eu penso aí, esse nosso tema aqui é a história da igreja, né, que é importante a gente pensar, eu acredito que a igreja do Senhor, e aí o pastor Rafa contextualizou muito bem, né, o seu processo de crescimento e desenvolvimento,
ela não está limitada a uma denominação, a um nome, não é? Então, ela sempre existiu porque essa foi uma ação do Senhor, não é? Então, a gente percebe que o ser humano, com o tempo, ele tem a necessidade de botar um nome na igreja e chamá-la para si, né? E, de certa forma, se apropriar de algo que só pertence ao Senhor, não é? Nós aqui somos da Igreja Batista, né? Mas a gente entende que não é a nossa igreja que apenas vai levar os irmãos ao céu, de maneira que a gente não possa ter um irmão do lado que tem uma outra denominação, que efetivamente prega a palavra de Jesus e que pode levar pessoas até Deus. Porque nós entendemos e somos também, por isso, reconhecidos como protestantes, né? E isso a história, né, vai contar melhor, mas não somente porque protestamos, mas porque, essencialmente, nós entendemos que a autoridade das Escrituras, né? Que o que nós temos aqui, que nós entendemos como Bíblia, é algo que foi dado por Deus, e que ela mesma se explica, né? Aí sempre tem um debate, mas vocês têm a interpretação de vocês? Não. Nós procuramos ter uma interpretação de maneira que a própria Bíblia se interpreta, né? Um princípio hermenêutico, né? De maneira que o que ela nos coloca, que tem coisas que a gente pode divergir, sim, que talvez a gente possa ter uma ideia diferente um do outro, mas o central é, isso nos une, isso nos faz igreja, e entendemos que a igreja está em todo lugar quando cada um de nós entende que Jesus Cristo foi enviado por Deus, o Filho de Deus, para morrer por nós, de maneira que nós possamos então ser salvos através da sua palavra, e na medida que a gente crê naquilo que ele trouxe por nós e fez por nós na cruz do Calvário. Então, isso é inegociável. E ao entender isso, nós nos tornamos igreja. E nós não podemos selecionar as pessoas, né? Então, lá atrás, a gente vê com os discípulos sempre a necessidade de querer classificar as pessoas, né? Senhor, mas aqui, esses vão ser, esses não vão ser, esses vão chegar lá, esses não vão chegar lá. E o Senhor diz, olha, não cabe a nós dizer isso. O nosso papel aqui é pregar a palavra e vai chegar um momento que o Senhor vai revelar, né? E eu já tenho um trabalho demais para cuidar da minha vida, né? E buscar viver aquilo que Deus tem para mim. Bom, então, nós como igreja entendemos que ela surge lá, né, após o Pentecostes, né? E, essencialmente, eu acho que também isso é uma característica do Batista, ela sempre foi orgânica, né? Ela não estava centrada numa cidade, em Roma, por exemplo, lembrando que é a mais conhecida, né? Ela não estava centrada, talvez, lá numa outra, em Genebra, depois com os reformadores, mas ela sempre existiu, né? Mas, no intuito de tentar corrigir os desvios, que a gente entende que houve, né? E aí eu vou depois passar a bola aqui para o Ginho, né? Mas a grande, eu acho que o curioso aqui, né? E eu vou mais ou menos finalizando, para não ficar sempre falando, né? Eu aqui monopolizando, né? Mas em 1517, que foi o grande marco com a reforma de Lutero, o curioso é que se nós fôssemos perguntar hoje o que fez a igreja se dividir, né, entre, vamos colocar aqui o grande cisma, entre católicos e protestantes, talvez nós aqui fôssemos pontuar e dizer o seguinte, não, foi a questão dos santos. Não, foi a questão da soteriologia, do mecanismo da salvação. Só que se você for ver as 95 teses que Lutero fixou lá na igreja, lá, diz mais respeito à questão das vendas das indulgências. Que é o quê? A venda de cadeirinhas do céu. Que foi, né, o que Lutero mais bateu, porque ele queria que a igreja, né, se voltasse a atenção de que isso só pode ser salvo por Jesus. É importante aqui, né, pastor James, destacar que Lutero era um padre católico. No início, ele aprendeu a ensinar sobre as indulgências. Foi a ação do Espírito Santo sobre a vida dele que transformou o seu conhecimento. E essa transformação no conhecimento, no instigar, né, a busca pela verdade, é que fez com que ele quisesse fazer algo diferente para a igreja. Tem uma coisa interessante que toda vez que eu leio a história, né,
a gente observa uma coisa, que ele queria reformar a igreja. É que fique isso bem claro. A ideia dele sempre foi reformar a igreja, não foi dividir a igreja. Ele queria reformar. Ele queria que aquelas práticas que estavam acontecendo, ele queria que terminassem. Só que o bispo não queria, essa não era a ideia. Então ele se torna, ele é muito perseguido por isso. Né? O evangelista Heron. Uma coisa aqui para a gente trazer, que foi bem legal as colocações dos pastores, mas para que todos entendam, pastor evangelista Heron, vamos trazer aqui um pouco da historicidade, ali todo o cenário que Deus montou para a vinda de Cristo, para a formação da igreja. Todo o cenário ali, falando ali sobre aquele período ali, que a gente sabe até chegar ali no Império Romano. Eu gostaria que o senhor trouxesse isso para nós aqui, para a mesa. Vamos lá. Pegando um pouco do que o pastor Rafa iniciou, e o pastor James acho que trouxe um ponto que ele é claro e ao mesmo tempo obscuro para muitas pessoas. O fundamento da igreja é Cristo. Isso é indiscutível. Um dos textos que gera muita confusão, e para mim ele é o cerne a espinha dorsal, do entendimento da igreja, é aquela passagem em Mateus 16, em que Jesus ele questiona os discípulos a respeito do que a multidão estava falando quem ele era. Tem um episódio lá que Jesus ele para os seus ensinos, para a sua jornada, e ele questiona os discípulos: o que o povo está dizendo a meu respeito? E aí os próprios discípulos olham para ele e dizem assim: uns dizem que tu és Moisés, outros que tu és Elias, outros que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Aí eu gosto que Jesus ele dá mais uma cutucada, só que daí não é para aqueles que estão longe, é para aqueles que estão perto dele. Aqueles que conviviam com ele, que eram ensinados por ele, que presenciaram milagres, que viram as maravilhas do Mestre. Aí Jesus dá um apertãozinho e diz assim: tá, mas e vocês? Que para mim o ponto é a igreja como um todo, ela parte do ponto do quanto nós conhecemos quem é Cristo, quem é Deus. E aí Jesus dá esse apertãozinho, e aí eles ficam sem saber o que falar, e aí Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa resposta de Pedro, Jesus dá aquilo que para mim é também um dos starts da igreja, em que Jesus diz assim: eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui nessa fala que existe a distorção, que talvez ela se permeou ao longo da história. Porque muitos ainda entendem que a pedra que Jesus estava se referindo era o próprio Pedro. Talvez daí surjam essas questões, principalmente do catolicismo, de entender as figuras apostólicas como santos. Por quê? Aí nós vamos entrar no conceito original, o hebraico, por exemplo. Pedro no hebraico é Kefa, que significa rocha. Então tem esse entendimento de que Jesus estava falando que a igreja ela tem um fundamento que é Pedro. E não é. Aí nós vamos para outros textos bíblicos em que os próprios apóstolos, Tiago, se eu não estou enganado, o próprio Paulo vai dizer assim, o próprio Pedro fala: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de cima. Ou seja, Jesus está falando dele. Então o ponto de partida é entender assim: a igreja ela tem o fundamento que é Cristo. Ela é firmada em Cristo. A base sólida é Cristo. Quando Jesus ele morre, ele ressuscita, ele dá esse entendimento aos discípulos lá no cenáculo, de que era necessário que ele fosse para que o propósito se cumprisse. O que nós vamos encontrar agora é aquilo que nós chamamos de período apostólico, que é pós a ascensão de Cristo. E aí dentro desse período a gente já vê muita perseguição da igreja romana, que era o império dominante na época, contra a igreja, contra os judeus, contra aqueles discípulos que receberam a incumbência e a missão de dar prosseguimento à mensagem que Cristo pregava. Quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 2, ali também é um outro ponto que para mim ele está muito claro em relação a base é Cristo, mas a igreja tem os seus pilares. Ela tem a sua
o seu norte, a sua orientação, a sua diretriz. E para mim é Atos 2:42, em que a Bíblia nos diz assim, que a igreja ela crescia, isso depois da ascensão de Cristo. Né? Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, aquelas 120 pessoas que estavam reunidas dentro daquela casa, que receberam a promessa de João 16, elas foram alcançadas e fortalecidas para uma missão. E a Bíblia diz assim, que a igreja naquele período apostólico, naquele período pós-ascensão de Cristo, ela crescia e se fortalecia. E aí sobre 4 fundamentos, 4 pilares, que é o texto de Atos 2:42. A doutrina apostólica, a comunhão, o partir do pão e as orações. Não era uma doutrina nova, não era uma doutrina diferente, não, eram os próprios ensinos de Cristo. Eu já fui questionado sobre exatamente isso, o que era essa doutrina apostólica. Bom, a igreja, nós hoje, naquilo que nós chamamos de dispensação da graça, o período da graça que nós estamos vivendo, a nossa base doutrinária são as cartas apostólicas. Né? Ela é o que rege hoje a igreja do período chamado graça. Então, esse ensino apostólico, essa doutrina apostólica naquele período, era o norte da continuidade dos ensinos de Cristo. A comunhão, né, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, é a comunhão em que nós vemos a igreja, os irmãos, né, se ajudando, os irmãos, né, se colocando à disposição uns dos outros para que não houvesse necessidade para ninguém, que as pessoas contribuíssem para o crescimento do reino. Né. O partir do pão era o ato principal da Santa Ceia. Nós conhecemos como ordem também de Cristo, façam isso em memória de mim. Então, esse partir do pão tem essa conexão profunda com a celebração da Santa Ceia em memória do que Cristo fez, e principalmente as orações. Então, esses são os 4 pilares que sustentam a base da igreja, que é Cristo. Cristo nos deu a missão de entendermos o seguinte: a base é essa. Agora, para que a casa continue, né, eu gosto muito de usar esse exemplo. A estrutura da igreja, para ela ser bem entendida, é como se fosse uma casa. A base é Cristo. Né? O nosso teto é o ID de Jesus, é missão, né? É cumprir com esse mandamento, e o que sustenta esse teto são os pilares da igreja de Atos 2:42. Além do Atos 2:43, que continua o texto dizendo assim, e em todos eles havia temor. Então, para mim, pastor Giva, esses 4 pilares mais o temor a Cristo foi o que sustentou a igreja nesse período que nós chamamos apostólico pós-ascensão, em que o Império Romano dominava muito, em que houve muita perseguição, em que nós vemos os mártires da igreja sendo martirizados por causa do amor evangélico. Existia algo muito maior do que o mundo podia oferecer. E por isso não houve a negação do nome de Cristo. Por isso que eles se manteram fiéis à pregação que pregavam, à palavra que pregavam, aos ensinos que ensinavam, né? Mas muito por causa também desse crescimento que a igreja teve, baseado na oração, baseado na doutrina, baseado na comunhão. Que aí nós vamos olhar para o histórico, né, esses períodos. O período apostólico ele durou ali mais ou menos 70 anos. Né? Até a morte de João, que aconteceu em 93, 96, né, depois de Cristo, o último apóstolo que morreu, foi um período de perseguições. Um período que, se nós olhar a biografia dos apóstolos, nós vamos encontrar ali a forma como foram martirizados. Algo terrível, né, Vini? Mas também, ao mesmo tempo, que proporcionou um crescimento da igreja. Exato. Porque aonde a pessoa tinha que fugir para uma outra região, ela ia ali pregar a palavra de Deus. Exatamente. Soltar sobre isso. Isso trouxe o crescimento da igreja. Isso trouxe o crescimento da igreja. Enquanto os imperadores romanos achavam que estavam acabando com a igreja, calando a igreja, mas Deus estava trabalhando, e a igreja só aumentava, se fortaleceu. Então, quando ela entra, né, e aí a perseguição, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim, antigamente era mais fácil, antigamente a gente não tinha tantas lutas. Não, a gente tinha, sempre teve, dentro de uma proporção que o próprio tempo, o próprio cenário ele apresentava. Uma vez eu também fui questionado uma mas antigamente a igreja primitiva era colocada em grandes centros, o Coliseu, por exemplo, para os leões comerem, né? Gente, hoje a gente enfrenta um leão por dia.
Só que não é de uma forma literal, mas é uma forma de perseguição. Né? Então, desde o momento em que a igreja ela foi estabelecida, que ela teve, né, o seu início como instituição, lá em Atos capítulo 2, capítulo 1, né, após a vinda do Espírito Santo, o que a gente vê é uma necessidade de nós, como igreja, manter a essência da doutrina apostólica, manter a essência da oração, manter a essência do temor a Deus, que para mim esse é um dos pontos que mais se perdeu ao longo da história. O temor a Deus, com o fato de você entender o quanto Deus representa para nós, diante de um cenário em que a perseguição ela vai acontecer com mais intensidade, de formas diversas. Nós pegamos a história, o Constantino, se eu não estou enganado, foi um que usou a religião como um benefício político-econômico. E eu creio que aqui é um momento de virada. Aqui é um momento que a chave vira, porque começou a misturar o Estado com a teologia. Exatamente. Onde Constantino ele libera assim o livre culto, ao mesmo tempo que os cristãos eles deveriam corroborar com as decisões do imperador. Então essa mistura que acontece aqui é que traz uma completa distorção para a teologia autêntica e verdadeira. E aí entra esses pontos que a gente falou. A necessidade de uma compreensão daquilo que foi ensinado lá no início. Que é o que o Lutero faz, né? Que é o que os reformadores fazem. Pô, onde que realmente se perdeu, entre aspas, aquele ensino? Onde que ele distorceu? Vini, eu só fazendo uma provocação aqui para os queridos pastores, e, né, você também aqui, a gente pode falar da mesma linguagem, no sentido de que quando ele coloca aqui a doutrina dos apóstolos, né? E aí ele disse, né, já me perguntaram o que é a doutrina dos apóstolos. E é uma pergunta que a gente pode fazer, né? Mas o que se eles se baseavam efetivamente, né? Tudo bem, eles tiveram 3 anos fantásticos com o Senhor Jesus. Mas qual a história deles, né, que fazia parte dessa doutrina? Porque a doutrina dos apóstolos, era uma doutrina que Jesus trouxe cumprindo algo que se tinha dito muitos anos atrás, uma história gigante, né? Poderia me dizer um pouquinho sobre isso, Ben? O que tu entende, compreende como essa doutrina? Só fazer pensando sobre até a sua pergunta também, eu ia fazer essa pergunta por Vini, porque eu tinha estudado sobre isso já há algum tempo. O que era essa doutrina dos apóstolos? E a gente vai se basear ali nas palavras de Pedro, né? Depois que ele é revestido ali, recebe a virtude do Espírito Santo de Deus, a gente vê que ele traz uma pregação bem extensa, né? E ele vai contar a história de Cristo, né? Então, assim, eu já vi vários autores falando que a doutrina dos apóstolos eram os ensinamentos a respeito da morte, né, da ressurreição de Cristo, mas, acima de tudo, o arrependimento. O arrependimento. Né? Porque era o que eles pregavam, né? Que eles se arrependessem. É que aqui, pastor Gila, as pessoas às vezes me criticam por dizer isso, né? Mas para e pensa agora. O que os apóstolos tinham a mais do que nós hoje, enquanto cristãos? Eles eram pessoas comuns como nós. Eles foram escolhidos pelo Senhor, ok? Foram bem-aventurados, né? Concordo com isso. Mas eles tinham as mesmas dúvidas, eles tinham os mesmos medos que nós temos hoje, tá? E é por isso que Jesus ele é tão enfático quando ele diz assim, ó, feliz daquele que não viu e creu. Feliz daquele que não viu. Nós somos aqueles que não vimos. Eles estão andando com Cristo. E eles tiveram essa oportunidade de ver como Cristo agia. Então eles foram muito bem-aventurados dessa forma. Mas também tiveram os mesmos anseios que nós tivemos, porque existiu dúvida no início do ministério. Vamos largar tudo e vamos seguir este homem? Será ele realmente o verdadeiro Messias ou não? Será que ele traz uma mensagem verdadeira ou não? E foi a condução do Espírito Santo que provocou isso. Então esse ensinamento dos apóstolos em si, ele veio através de experiências que eles tiveram com Cristo.
E aí eu gosto de fazer essa correlação, né? Quando eu falei antes, por exemplo, que hoje a nossa base doutrinária são as cartas apostólicas, até aquilo que nós chamamos de divisão de alianças, né? Até a vinda de Cristo, a aliança predominante era a aliança mosaica, a lei, né? E o que era essa lei? Era a base de ensino, de doutrinas, de regras que o próprio Deus estabeleceu a Moisés para a nação de Israel, né? Então ali, quando Moisés liberta o povo do Egito e conduz o povo pelo deserto, Deus estabeleceu a regra. Diz assim, essa aqui é a doutrina, essa aqui é o alinhamento que a nação de Israel ela precisa seguir, né? Quando Cristo vem, isso também é um outro ponto, né? Quando Jesus vem, ele deixa claro o seguinte: eu não vim excluir a lei, eu não vim abolir, a regra continua sendo a regra, eu vim cumprir a regra. E aí nós entramos num outro ponto, né, da história, que é a lei se cumpre em Cristo. Quando Pedro, nesse episódio de Atos capítulo 3, né, ele prega o sermão lá e 3.000 almas são convertidas, né, Pedro, ele puxa não de um momento, ele puxa o histórico. E o que o histórico diz? O histórico, na visão profética, que nós vamos ver são os profetas exortando a igreja, o povo, ao arrependimento. Então o ponto é, né, na interpretação que a gente tem, é exatamente esse. A nossa vida com Cristo, ela parte da fé e do arrependimento. Quando Pedro prega esse sermão, ele puxa lá atrás. Ele diz assim, vocês não estão embriagados, né? Essa turma toda aqui não está embriagada, conforme os gentios pensaram. Diz assim, isso é o que foi profetizado lá pelo profeta Joel. E aí ele vem numa linha de raciocínio explicando o que o profeta Joel falou com relação ao arrependimento, com relação ao fim dos tempos. E entra numa base da experiência que eles mesmos tiveram. Porque quando eles foram chamados, né, por Jesus, ele também tem esse sentimento, será que é o Mestre, será que não é? Mas a ansiedade pelo Messias que os profetas profetizavam, que traria um novo tempo para a nação, ela era tão viva e tão profunda no coração desses homens, que quando eles perceberam os sinais, e a própria Bíblia diz, né, Jesus disse, esses sinais acompanharão aqueles que crerem, né, eles se sentiram, né, na interpretação que a gente pode ter, se sentiram com aquela certeza, ele é o Cristo. E a partir do momento em que há essa certeza e esse seguimento, creio eu, pastor James, que essa doutrina apostólica ela foi muito baseada na experiência que tiveram, naquilo que viram, naquilo que presenciaram. Por isso que Jesus dá o cutucão, tá bom, e o povo diz isso, mas vocês que estão vendo, vocês creem ou não creem? Vocês acreditam? É a própria revelação do Espírito Santo na vida deles. Porque eles tiveram dúvidas. E agora, pregamos para os gentios ou não pregamos para os gentios? Né? Tiveram que fazer um concílio, primeiro concílio da igreja, né, para discutir isso. Vamos pregar para os gentios ou não vamos? E aí entra esse ponto, né, daquilo que nós discutamos. Mas em que baseia essa doutrina? Porque até o concílio de Jerusalém, Atos 14, Atos 15, o que nós vamos ver é a discussão. Tá? Faz a circuncisão ou não faz? Porque a lei diz que tem que fazer. Mas daí Paulo defende a ideia, não, peraí, a graça se manifestou a todos. Entende? Então não há, aqui eu digo assim, não é que a lei ela foi alterada, mas ela foi, como o próprio Cristo disse, e questionou e combateu muito isso, né? Jesus, o maior conflito de Jesus foi combater fariseus, autores da lei, né? Para uma aplicação correta da lei. Não adianta eu fazer por fazer, mas eu, de fato, colocar isso numa prática, né, diária de proceder, de orientação, e foi interpretando, o próprio Paulo, o próprio Apóstolo, adaptaram um cenário numa interpretação clara do que o próprio Cristo disse em relação ao que se tinha como regra. Diz assim, esse povo me adora de lábios. Aí eu sei a Torá, eu sei a Bíblia, eu prego, eu ministro e tal, mas seu coração está totalmente longe de mim. Jesus confronta isso. E eu creio muito que essa doutrina apostólica é olhando essa visão. O que a lei dizia, né, e o que Cristo disse, e em cima disso eu vou fazer essa... Acho só complementando, acho que era exatamente isso que eu queria ver a posição do Vini, né, que expõe com muita propriedade, né? Grande pergunta que às vezes a gente deveria se fazer, né? Afinal de contas, qual que era a Bíblia que os discípulos liam? O que eles tinham à disposição?
que às vezes uma pessoa que se chega na igreja, né, e vem de um outro contexto, qualquer um, né, às vezes pessoas que já estão até um bom tempo dentro da igreja, né, não se tem muita noção de toda a história e toda a bagagem, né, doutrinária que eles já carregavam, porque antes de Jesus vir, nós temos aí, né, milênios, né, ali 2000 anos de histórias, pelo menos, né, de Deus trazendo um povo e preparando um povo para a vinda do Senhor. E uma história que não se apaga, né? É uma história que persiste e que é corroborada pelo próprio Deus, dizendo, opa, não, tem continuidade. Existe uma continuidade, tanto que o povo dele é abençoado até hoje. Né? O povo de Deus, ele continua sendo abençoado, o povo eleito, o povo escolhido, que é o povo de Israel. Exatamente, não tô. Eles liam a Bíblia, né, no caso o Velho Testamento. E eu, nesse sentido, né, eu acho que os judeus têm a melhor propriedade para dizer o que é Velho Testamento. Né? Hoje até tem uma discussão a dizer quais são os livros que são, vamos dizer, os legítimos e os que não são. E essa polêmica gira em torno de livros do Velho Testamento, onde algumas pessoas dizem que 7 livros ali deveriam ser incluídos e não foram, né, os chamados apócrifos. Mas eu acho que os judeus, né, por toda a sua história, eles definiram o Velho Testamento, né, da maneira que nós temos hoje, né, e essa era a Bíblia que eles tinham, né, e essa era a doutrina que os discípulos acompanhavam, e nós entendemos que em Cristo ele cumpre na sua plenitude todo aquilo que se tinha como diretriz do Velho Testamento. Né? Ele cumpre a essência. Né? Aí também tem outras polêmicas, né? Mas vocês não cumprem isso e aquilo, e pega textos próprios da lei direcionados exclusivamente para o povo judaico, o povo hebreu, mas nós temos que entender que em Cristo, aquilo que talvez em um tempo era temporário e devia ser no sentido figurado, ele se cumpre na sua essência com Cristo, e nós podemos viver essa doutrina a partir de Jesus. Né? Então, só para finalizar, eu acho que é bem interessante a gente poder contextualizar e botar nessa perspectiva, né? Porque, afinal de contas, o que a gente precisa fazer nós como igreja, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa história. Certa vez foi solicitado ao Senhor que pudesse dizer quais são os grandes mandamentos, né, que poderia resumir toda a Bíblia, né, no caso o Velho Testamento, na ocasião. E aí Jesus disse assim, olha, ama o teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, né? E depois ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai dizer o seguinte no finalzinho, nisso depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, o resumo da lei e do Velho Testamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E fazendo isso, Jesus está confirmando que nós devemos manter essa doutrina, e a doutrina dos apóstolos é aquilo que a bagagem que o Velho Testamento traz e a perspectiva de viver na sua integridade, na sua essência, a novidade de vida que Jesus traz. Porque aí a gente tem, né, o livro de Hebreus que explica melhor isso, mas Jesus é o sumo sacerdote perfeito que permite que aquelas coisas ritualísticas do Velho Testamento se cumpram de forma plena, né, de forma num contexto espiritual, né, num contexto realmente que não é apenas externo, mas também interno de cada um que crê em Jesus. Mas isso acontece num contexto, James, onde os discípulos eles não tinham acesso a um livro propriamente dito, mas eles tinham acesso ao sinédrio, ao ensinamento, né? E aí quando vem a questão de Constantino, o imperador, onde se cria, se fundamenta mesmo a igreja, pessoas que se consideravam talvez mais espertas do que outras, né, suprimem isso. Eles fazem com que as pessoas não tenham mais acesso à palavra de Deus. E é aqui que começa um grande problema. Porque quando os discípulos eles andavam com Jesus, eles tinham o ensinamento, tanto do Sinédrio quanto o ensinamento de Cristo, mas a igreja, com o passar do tempo, foi perdendo a virtude porque perdeu a essência bíblica daquilo que estava escrito e deveria ser seguido pela nação. Então, é ali que começa o período negro da história, que necessita, mais uma vez, de uma intervenção de Deus.
a gente, vamos avançar um pouquinho. A conversa está legal, o papo está muito bacana. Né? A gente se deteve aqui, né, ali no início da igreja. A gente vai dar uma avançada um pouquinho ali, os apóstolos, trazendo ali os apóstolos. Já foi comentado ali sobre o imperador Constantino. Já foi comentado sobre ele. Mas vamos andar um pouquinho mais. Posso, né, eu acho que eu vou fazer nós estamos com o nosso tempo aqui, né, pastor? E aí é o seguinte, fazendo um apanhado geral, então, né, a partir de Constantino, e aí o que eu minha fala inicial era dizendo o seguinte, que a igreja como um todo, e aí eu incluo aqui também nós, como batistas, ela já vem, Deus trabalhando ao longo da história, desde o princípio, né? E no começo lá, ninguém se preocupava com o nome. Todos se preocupavam em viver a doutrina, né? Aquilo que Jesus tinha deixado para que nós pudéssemos viver. E aí, dando um salto quântico de 300 até 1500, quando vem a reforma, né? Eu quero dizer o seguinte, sempre havia, de certa forma, no meio da igreja, reformadores, né? Que nem, talvez a nossa principal distinção aqui, que a gente pode fazer com talvez outras denominações, por ser batistas, é o fato de nós entendermos que o batismo deve ser feito quando a pessoa tem consciência, ou seja, batismo de adultos. Né? Coisa que, com o tempo, a tradição da igreja, né, foi deixando talvez para trás, e talvez pode até ser compreensível o fato de que as pessoas começaram a crescer dentro do lar cristão, e as pessoas com medo de que talvez seus filhos pudessem se perder, né, e falecer sem ter sido batizados, começaram a batizar crianças. E isso acontecia justamente por isso, né, pastor James? Porque a expectativa de vida era muito baixa. A taxa de mortalidade era um horror, porque hoje nós temos antibióticos para tratar uma dor de garganta, por exemplo, né? Coisa que não acontecia naquele tempo. Então a criança ela era muito suscetível ao óbito precoce. Então os pais, nesse ímpeto de que deveriam conduzir a alma em vez de um purgatório, como já estava sendo ministrado naquele tempo, né? Para conduzir a Deus, não, vamos batizar. Aí vem esse surgimento do batismo já de crianças, por exemplo, né? Doutrinas que foram começando a ser instituídas de acordo com o que as pessoas estavam vivendo naquele momento. Exato. E nesse sentido, né, quando estoura a reforma, né, nós temos como que 4 vertentes, né? Ou seja, quando já não se consegue mais manter apenas a Igreja Católica como uma igreja talvez que dominava o Ocidente, porque existia a igreja no Oriente também, né? Ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Mas enfim, o que se entendia então como católico, né, que é universal, curiosamente hoje, né, tem uma igreja que é rival da Igreja Católica, que tem esse nome, né? Mas já existia, né? E a partir da reforma, uma das vertentes eram os chamados anabatistas, né? Que também nós temos a nossa herança. Anabatista significa batizar de novo, rebatizar, né? Então, por quê? Porque eles já eram tido talvez a tradição de ser batizados quando criança, e depois entenderam que precisava ser, né, como adultos, tendo consciência. Então foram denominados, né, anabatistas. Mas há muitos relatos de anabatistas muito antes de 1517. Sim, isso é que é interessante. A gente entrar agora na história, né, para trazer esses relatos, né? Mas antes mesmo ali, a gente falando só um pouquinho, o evangelista Vinheron, e aí também para trazer esse contexto para nós, os pais da igreja. A gente teve ali homens que foram levantados por Deus, que defendiam a fé com muito afinco, né? Porque os apóstolos morreram, todos morreram, né? Mas a igreja ela continuou. E aí Deus levantou esses que hoje nós chamamos de os pais da igreja. E esses homens, eles defenderam muito a igreja, inclusive, né, nesse período, foi um período que foi criado muitos dogmas, né? Inclusive alguns que nós vivemos até o dia de hoje. É claro que a gente não vai entrar, né, nos aprofundar nesse assunto, porque vai levar bastante tempo, né? Mas a gente vai fazer um apanhado
né? Só fazer um apanhado de estudo, eu gostaria que a gente fizesse um apanhado de estudo, para que fique bem claro, né? E aí, depois que os apóstolos morreram, como que a igreja continuou? Né? Então, o pastor Diego falou, acho que é exatamente o ponto, né? Sempre houve reformadores. E aí, por isso que a gente tem essa questão da reforma protestante em si e os pré-reformadores. E aí entra esse tempo, né, antes da reforma de Lutero propriamente. Então, sim, depois que os apóstolos morreram, o que a gente viu fortemente foi essa era da perseguição, foi aquilo que nós chamamos de era medieval, Idade Média. Nero, por exemplo, foi um dos imperadores mais cruéis da história. Mas nesse período, Deus sempre levantou líderes espirituais, os pais da igreja, para defender, de certo modo, a essência da igreja. Entra muito nessa questão que o pastor Rafa falou, né, da distorção doutrinária. E aí, para que essa distorção ela não ganhasse força, nós vamos ver homens ao longo da história, conhecidos como pais da igreja, que defenderam a nossa fé. Por exemplo, a questão do purgatório, que é até uma visão escatológica. Hoje a gente vê muito isso dentro do catolicismo também, né, dentro de outras denominações, essa questão, bom, eu ainda tenho uma chance, depois de morto, que é entrar num período de purificação e aí eu entrar, né, então, no céu. São distorções teológicas que aconteceram ao longo do tempo que Deus levantou homens para confrontar, para combater. Provavelmente pela ação do Espírito Santo. Provavelmente pela ação, com certeza, né? Porque daí eles pegam, daí pré-reformadores, nós vamos pegar John Hus, nós vamos pegar George Whitefield, nós vamos pegar Wycliffe, né? Então, assim, são homens que entenderam a perspectiva doutrinária da forma correta, pela ação do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, versus o que o mundo estava oferecendo. O que o mundo estava dizendo? Pô, tá errado esse negócio. Que vale dizer que foi o que os profetas sempre fizeram ao longo da história com o povo de Israel, né? Por isso que eu acho que o pastor foi bem feliz nisso. Sempre houve reformadores, sempre houve Deus levantando ao longo da história, lá no início, profetas dizendo, arrependam-se, né? Voltem. Libertadores, né? Libertadores. Moisés, vamos tirar esse povo aqui que está vivendo como escravo. Exato. Né? Sempre teve alguém que Deus levantou para tirar o povo da posição de escravidão. Exato. Então, assim, isso tem que ficar claro, pastor Gil, aqui. A igreja sempre teve homens chamados por Deus para conduzir o seu povo, para defender a essência. Isso é importante porque a corrupção no meio da igreja nessa época era muito grande, né? A ponto de eles saírem dos povoados na época para vender indulgências, né? Houve um vendedor de indulgências, que ele é o mais conhecido, né? Quando a gente lê ali a história da reforma protestante, o chamado Tetzel, justamente, esse camarada, ele era um camarada que ele ia nos povoados, né? O intuito dele era vender mesmo, né? Persuasão, justamente. Ele era um vendedor. Era vendedor, então. É como se eu, né? só para descontrair aqui. Pastor Joanildo, a Bíblia, ela não era presente. Sim. Né? Não existia a prensa ainda, não existia a imprensa. Né? Hoje nós temos uma Bíblia em cada casa, né? Quiçá, talvez, em cada cômodo da casa. Né? Porque é o livro mais produzido, disparado no mundo. Eu não sei bem ali se a primeira Bíblia ela começa a tradução, não sei se é com John Wycliffe, né, que ele traz uma tradução, ele faz uma primeira tradução em inglês, é nessa época que ele é muito perseguido por causa disso. Mas além de ela ser em latim, ela era acorrentada na igreja, né? Então as pessoas não tinham acesso mesmo, nem se quisessem. Se alguém soubesse o latim e quisesse ler, não tinha acesso. Não tinha acesso. E aí eu pego um ponto, pastor, que não é fora do contexto, mas só para a gente abrir um parênteses aqui. Se a Bíblia ela é hoje a nossa regra de fé, sempre foi, né? E aí, no período do apostólico, no período, né, pré-reforma, reforma-se, não tinha ainda impressa, não tinha ela ainda disponível como a gente tem hoje, mas ela era falada, ela era transmitida, né? Ela era pronunciada. E o parênteses que eu olho é o seguinte: ainda hoje
existe em alguns países essa restrição da leitura bíblica. E o alerta que eu faço não é fugir do contexto, mas é o parênteses. A igreja tem um privilégio. A igreja de Cristo tem um privilégio, que é ter a Bíblia Sagrada como referência, como regra de vida. E a dor que eu sinto hoje e isso já mudou muito. Graças a Deus, Deus tem levantado homens no nosso tempo para confrontar cada vez mais essa questão de incentivo à leitura bíblica. O pastor Cícero falou num culto uma vez, eu nunca mais esqueci, ele disse assim, a igreja ela está vivendo um analfabetismo bíblico. E é só para a gente refletir o seguinte, bom, gente, nós temos acesso. Se nós que temos acesso está difícil, imagina quem não tem. Então, por isso que quando nós falamos sobre ter a palavra de Deus como a nossa base, como a nossa essência, é nós olharmos para o período anterior ao nosso, né, e ver como que esses homens que não tinham nada diferente de nós, né, nós não somos diferentes dos discípulos, nós não somos diferentes dos pré-reformadores, nós não somos diferentes dos reformadores. Né? Aí a pergunta é assim, tá, o que esses caras tinham que eu não tenho? É a pergunta que eu me faço. Né? E aí a resposta é sempre a mesma. E quanto eu quero mais no Senhor? Porque a hora que eu querer mais, bom, então eu vou fazer as mesmas coisas. Jesus, eu me agarro nisso que Jesus disse. Se vocês estão vendo hoje milagres, vocês vão fazer obras ainda maiores em meu nome. A questão é o quanto nós estamos disponíveis a isso. Porque no nosso tempo hoje, nós somos a liderança da igreja. Né? O povo que vai conduzir a nação de Deus para o caminho certo. Nós líderes, né, que Deus levantou. Se nós vamos pegar, né, a correlação no nosso tempo, nós somos os pais da igreja. Os pastores, a igreja no modo geral, não estou restringindo apenas a nossa IBN, mas nós somos os pais da igreja, nós somos aqueles que vamos conduzir o povo à verdade. Né? Porque ela sempre existiu, Deus sempre teve homens capacitados para isso. Essa é uma das maiores preocupações que nós temos hoje, né? É conduzir a igreja à verdade, né? A verdade bíblica. Agora, uma das coisas, trazendo rapidamente, para que a gente também não vamos dizer que entre nesse analfabetismo de Bíblia, a gente tem observado uma coisa que hoje muitos eles só querem se alimentar na igreja, né? E é uma coisa que não é, né? Então a gente vai deixar, isso aqui leiam a Bíblia, né? E leiam ela toda, porque Deus fala para nós. E ela é a verdade absoluta. Justamente. Então eu creio muito, e é justamente por isso que Deus está levantando, né, agora aqui, no IBNcast, para trazer muitos esclarecimentos, né, para a nossa igreja, a igreja que nós fazemos parte, e também para todos aqueles que nos ouvem. Né? Então, isso aqui é bênção, né, está aqui com vocês na hora. Então, nós vamos continuar, né? Ali, a gente já chega em 500, vídeo de 17, vamos continuar falando, né, sobre esse movimento da reforma e sobre os anabatistas, como já foi falado aqui pelo pastor, né, que os anabatistas, eles é um movimento que começa muito antes da reforma, né? Só que eles não são só um movimento. É isso, pastor James? Exato. Eles são vários movimentos, mas tem um realmente que são os chamados anabatistas bíblicos. A história, ela nos traz isso. Né? Então eles começam a romper com a sociedade, inclusive aqueles que faziam parte, isso é muito interessante, eles rompem, mas é através dos anabatistas que começa também a questão da democracia dentro da igreja, que é uma coisa muito bacana. E acredito que o pastor James vai falar também um pouco sobre isso. Sim, né? Eu estava comentando ali, né, que depois de Lutero, então, né, surgem basicamente 4 movimentos. Né? Na verdade, surgem muitos, né, mas 4 expoentes. Né? Então, nós temos depois o que desencadeou a igreja luterana na Alemanha, né, depois também como os países nórdicos, mas nós temos os calvinistas, né, como o líder central, então, na figura do Calvino. Nós temos os anabatistas, que já tinham muitos, né, ao longo até mesmo do Império Romano, né, que talvez procuravam talvez ser um pouquinho mais centrados na vida em comunidade, vamos colocar assim, tá?
E depois, logo a seguir, né, nós temos a igreja da Inglaterra, né, com os anglicanos, né, teve aquele cisma também com a igreja católica em função do que o rei queria casar de novo e tudo mais, né. Mas só para, né, seguindo essa linha de raciocínio, e aproveitando o gancho aqui do pastor Giva, os anabatistas que depois também dão talvez origem aos batistas, veio a nossa história, eles talvez diferenciam com os demais na questão do batismo de adultos, né, e não mais do batismo infantil. O batismo infantil ainda foi muito adotado, né, em questão das igrejas reformadas ali, a luterana, né, depois os presbiterianos com os calvinistas, né, mas também em função de um coração que queria se desprender dos vínculos com o Estado. Então, se você vai pegar as igrejas que dão origem, né, na Alemanha, as luteranas, as presbiterianas, né, são igrejas ainda que, depois com os novos estados, estão muito associadas ainda com o governo. Já o pensamento batista, né, já tinha uma corrente que pregava que deveria haver uma dissociação entre igreja e Estado, né? E as igrejas, essas outras denominações, talvez uma das principais diferenças da tradição batista é a questão que mantiveram ainda uma grande ênfase, né, uma grande relação com os governos, né? E talvez em função de tudo aquele sofrimento que a igreja sofreu ao longo dos séculos, né, em função talvez dessa associação, que muitas vezes a gente sabe que o poder acaba corrompendo, né? E a igreja, talvez, quando ela assume um poder de governo e tendo poder, alguém diz, né, que o poder corrompe, né, ela também acaba se corrompendo. Então, eles optaram por afastar, né, essas relações, né? E até hoje, né, a gente tende... como a gente não percebe que tem essa tradição, né? Quando às vezes vem algum político, né, no meio da igreja, como a gente tem e deve ter esse cuidado, né, para não misturar, ao mesmo tempo que eu acho que a gente deve sim exercer o nosso posicionamento civil, né, naqueles posicionamentos que a gente pode exercer no meio da sociedade. Mas enfim, talvez agora fazendo esse fechamento, pastor Giva, essa questão de tentar afastar, né, a questão da liderança com vínculos estatais. Né? Aí, no futuro, depois, na Inglaterra, né, influenciado pelos anabatistas, e depois tentando fazer uma reforma na igreja anglicana, surge oficialmente, então, a igreja batista. Aí já do 1600. De novo vem o contexto do que está acontecendo no nível histórico, né? Porque esses 4 movimentos eles surgem a partir da possibilidade de leitura bíblica provocada pela tradução da Bíblia. Então as pessoas agora podem ler novamente a Bíblia, podem interpretar e podem ter a revelação do Espírito Santo daquilo que devem seguir, né? E aí vem o contexto histórico que está acontecendo naquele momento, que é a expansão territorial. Porque nós temos aqui o mercantilismo, onde constrói o barquinho, começa aí e descobre a América, né? Estamos falando dos anos 1500 a 1600, certo? E quando vem, então, essa possibilidade, quando chega aqui e encontra um monte de índio, por exemplo, vamos evangelizar esse povo. Vem os jesuítas. Nos Estados Unidos, aí vem uma colonização, essencialmente, através do Reino Unido, né? Então, nós já temos uma colonização protestante. E é ali que se difunde, propriamente dito, a ideia anabatista. Os batistas, eles surgem neste contexto, aonde para vir da Europa até aqui era no mínimo 30, 40 dias de navio, certo? E quando vinha, se instalava uma colônia, até que viesse um pensamento novo da Europa, já existia um pensamento consolidado aqui. E então, essencialmente, aquilo que um dia nós recebemos missionários vindos da Europa, agora nós conseguimos proporcionar pessoas com capacidade pensante aqui. E missionários que começaram a partir daqui mesmo, da América do Norte, essencialmente protestante, né, para os demais lugares da América Central e América do Sul. Amém. Que conversa boa, né? Que conversa boa. Nós já chegamos aqui.
a reforma acontece, né? Aí começa a surgir alguns, porque o Calvino ele já veio ali depois do Lutero, né? Eu tenho muito isso comigo, né? Porque surgiu ali os dois pensamentos, do Calvino e do Jacó Arminio, né? Sobre a questão, e hoje a gente tem muito isso, mas graças a Deus é que a gente não ouve muito falar a respeito disso, né? Mas eu venho da denominação que é muito forte falar sobre calvinismo e arminianismo, né? Que a gente sabe que isso não vai influenciar na salvação. São pensamentos, né? E os dois eles vêm trazer um pensamento a respeito da salvação, né? Mas a salvação a gente sabe que é através de Cristo Jesus, né? Então os dois eles vão trazer ali um ensinamento. E hoje, né, a gente ouve muito falar sobre calvinismo, né, arminianismo, e eu carrego comigo uma coisa muito importante. Todos eles tiveram, né, sua importância na história, né? Porque João Calvino, ele, depois da reforma protestante, da minha ótica, precisava alguém organizar, né, as coisas. E Calvino foi justamente esse cara. João Calvino foi esse cara que vem organizando as coisas. Ele não deixa as coisas soltas. Até então, quando eu leio assim, a respeito, eu vejo que ele não gosta de ser pastor de igreja, né? Ele gosta mais de ser aquele cara de leitura, né, e da doutrina, para organizar mesmo as coisas, deixar as coisas, né? E aí a história vem caminhando. E aí eu gostaria que vocês, né, trouxessem mais alguma coisa a respeito disso aí para nós. Falando para enriquecer aqui os nossos comentários, né? Falando desse ponto, né, pastor Diego, e eu interpreto e tenho o mesmo posicionamento. A discussão acadêmica ela é válida, ela enriquece. Agora, o problema da igreja nos últimos anos é que essa discussão ela se tornou muito polêmica dentro da igreja. Nós olhar o posicionamento de Calvino, que eu concordo, né? Quando Lutero faz a reforma lá em 1517, está uma bagunça geral, e ele pega lá e crava as 95 teses do Castelo de Wittenberg, né? Resume em 5 pontos principais: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e a Deus toda a glória, né? Esses 5 pontos resumem as 95 teses de Lutero, que era combatendo aquilo que o mundo estava apresentando. O tempo passou, Calvino vem e organiza, né, de uma forma também interpretativa, bíblica, né, a sua teoria, a sua linha de pensamento. Armínio vem, repensa tudo que foi falado, biblicamente, e ele defende os seus pontos de vista. A igreja cresceu e hoje ela tem muito esse ponto, essa discussão, que o que diferencia um do outro são 5 pontos. Eu não vou entrar nos 5, mas o que eu quero dizer? No final das contas, tanto o Calvino como o Armínio levam para o mesmo ponto, que é Cristo. Exatamente. Entendeu? Então, a discussão é válida, vale questionar. Agora, os dois pontos eles estão alinhados no mesmo objetivo, que é Cristo. A salvação é por Cristo. É lógico que aí a gente entra... Mas aí, eu te pergunto, tu é calvinista ou arminiano? Pergunta pegadinha, né, pastor? Vou te salvar então. Não. Quando nós tivemos essa discussão... Deixa eu me defender, depois tu me corrige. Tá? De novo, pastor. Tanto um quanto o outro tem a base bíblica. Tá? A questão, e aí nós vamos entrar num outro ponto, que para mim é um fundamento da teologia, para mim é o estudo da hermenêutica, que é a interpretação. Tá? Nós pegarmos, por exemplo, nesse ponto aqui, a Calvino fala sobre uma eleição, uma predestinação. Eu estou, né, salvo desde antes mesmo de eu nascer. Tá? Não é o foco da discussão, mas só para a gente entender. Né? Calvino defende isso. A interpretação disso ela é equivocada, porque daí as pessoas pensam assim, cara, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, porque eu sou salvo desde o princípio. Aí Armínio vem dizer o seguinte, bom, eu tenho uma liberdade de escolha. Eu escolho se eu quero a salvação ou se eu não quero a salvação.
nós vamos estar lá no início. Não, eu gosto muito de usar esse exemplo. Não é o ambiente que me define. Né? Daniel foi fiel no pior lugar do mundo, a Babilônia da época. Adão e Eva foram infiéis no melhor lugar do mundo, que era o Éden. Né? Eva e Adão tinham uma escolha: come ou não come. Paulo tinha a escolha de ser convertido. Escolha ou não escolha. Eu tenho uma escolha: escolha ou não escolha. Então, assim, quando a gente olha para aquilo que a Bíblia me apresenta como doutrina, que eu interpreto e acredito, e aí entra para o contexto histórico do que a igreja que eu estou inserido ela também acredita, a minha resposta é: eu sou arminiano. Eu entendo pela linha de raciocínio de Arminio, pela linha de raciocínio de Calvino, que o que mais se aproxima daquilo que a Bíblia me apresenta, que a igreja como credo, Igreja Batista Nacional, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, tem lá a sua visão convencional do que a Bíblia apresenta, eu sou arminiano. Agora eu escolhi se eu estou certo. Amém. Que coisa legal. Uma oportunidade, pastor Givanildo, dentro da faculdade de teologia, nós tivemos essa discussão acalorada de praticamente umas 3 horas, onde o professor ficava instigando, né, e nós alunos ali discutindo, e eu fiquei quieto na minha, né? Fiquei só observando. Um colega defendia um ponto, o outro defendia outro ponto, né? No final da noite, o professor já estava quase me reprovando na disciplina, né? Porque ele olha para mim assim e diz: e tu, Rafael, não vai falar nada? E aí eu lembro de ter dito isso aqui para ele. Quando ele perguntou assim: ó, você é calvinista ou você é arminiano? Eu olhei para ele com muito amor no olho e disse assim: eu sou de Jesus. Porque nós podemos passar aqui, nós ficamos 3 horas discutindo isso, enquanto nós podíamos estar ali divulgando a palavra de Deus ali fora, em vez dessa discussão infrutífera que nós tivemos nesse lugar. Então isso para mim vai ser sempre uma discussão que não vai chegar nunca em lugar qualquer. E o cerne disso tudo é aquilo que o Vini falou agora há pouco: Cristo. Cristo salva. Ah, mas a salvação se perde ou não se perde? Eu gosto de entender que nós sempre temos a escolha de optar por ela ou não. Quando você acorda de manhã, você tem a opção de fazer o que é certo, o que é incorreto aos olhos de Deus. Então, você sempre vai ter este posicionamento: Deus, eu quero andar contigo, então eu vou seguir as tuas normas. Se eu vou contigo ou não, é uma escolha tua, mas eu quero estar contigo. Talvez a gente vai fazer um IBNcast só de soteriologia e escatologia. É isso, né? Porque no final é a mesma linha de interpretação, né, da escatologia. Gente, a gente defende tanto sobre pré-tribulacionismo, sobre pós-tribulacionismo, enfim. O ponto é: Jesus vai voltar. Entendeu? O que adiantou defender tanto pré e ficar, ou defender tanto pós e ficar? Entendeu? Então, quando eu concordo com o pastor Rafa, gente, o centro é Cristo. Agora, a pergunta foi: tá, você é o quê? Então, quando a gente olha para aquilo que cada tese apresenta, né, se é para escolher um lado, eu tenho um lado para escolher. Isso. Né? E aí entra esse ponto, pastor. Ao longo da história, nós vemos surgir os anabatistas, nós vemos surgir os puritanos, nós vamos ver os metodistas surgindo. Por quê? Porque foram, né, linhas interpretativas que foram construídas ao longo dos anos baseadas na interpretação bíblica. Que hoje nós falávamos antes de começar o programa aqui, né? Estava errado o jeito antigo de ser? Não sei se estava errado, mas era o que se tinha de entendimento na época. E à medida que os anos passaram, a igreja foi se aperfeiçoando, a igreja foi conhecendo as Escrituras. É isso aí. E à medida que a gente conhece, é o que a Bíblia diz: conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. O problema é que a gente muitos param no conhecer. E aí, só porque eu conheço, tá bom. Não, cara, prossiga conhecendo, porque tem coisa nova. Conheçamos e prossigamos. Acaba nunca. Graças a Deus. Então, mas é justamente baseado nessa questão de interpretações bíblicas, a gente vai entrar justamente no nascimento da Igreja Batista Nacional, né? E a gente vê que ela sai, né, da mesma denominação batista. E depois eu quero que vocês façam aí as observações de vocês. Ela sai da denominação batista, mas ela sai por quê? Porque ela busca uma nova
ela vê uma nova interpretação e ela vê a necessidade de levar a igreja para um outro nível. Assim que eu vejo, né, os pastores que começaram a Igreja Batista Nacional. Eles veem a necessidade, né, de sair daquele tradicionalismo, né? Aí vamos levar a igreja para um outro nível. Né? Que no outro nível é esse? O batismo com o Espírito Santo, né? Coisas que são discutidas, né? Algo renovado, de que hoje nós dizemos que a Igreja Batista Nacional ela não vai no contexto nem pentecostal, nem não pentecostal, mas ela vai ali como uma igreja renovada, né? Uma igreja renovada que traz os dons espirituais, que traz um avivamento sobre ela. Então eu vejo muito isso, né, no movimento que começou a Igreja Batista Nacional. Só que isso, é claro, com muito zelo, com muito amor. Né? A gente observa isso dos pastores da Igreja Batista Nacional, né? Esse zelo, esse amor. E Deus tem levantado pastores, né, os mais calmos, né, para trazer aquele ensinamento e para que as pessoas entendam. Os mais avivalistas, né, para trazer aquela palavra mais motivadora, de ânimo, aonde o fogo do Espírito Santo de Deus queima dentro do nosso coração, aquela chama arde ali dentro do nosso coração, né? Então isso é maravilhoso, esse movimento. Então assim, a gente já está com um tempo ali bem limitado, aqui do nosso primeiro IBNcast, mas a gente vamos fazer, né, nisso, vamos fazer um resumo aqui, só mesmo sobre a Igreja Batista Nacional. Pastor James? Sim, nós saímos então dentro do contexto da igreja tradicional, né? A gente vem, a Igreja Batista, vindo da chamada Convenção Batista Brasileira, né? Que ela também tem a sua história formada por missionários americanos, né? Toda essa, após 1600 e os quebradinhos ali, né? Surge a primeira igreja batista na Inglaterra, né? E com o crescimento dos Estados Unidos, muitos missionários também se estabelecem lá, que depois também vem com esse coração queimando por levar Jesus também aqui para as Américas, no caso, a Igreja Batista chega no Brasil. E ela mantém muito as suas características tradicionais, então, da sua história, né? E num paralelo a respeito disso, havia muitos movimentos pentecostais acontecendo também, né, ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Né? E nesse meio tempo, muitos irmãos da Igreja Batista tradicional começam a ter experiências, então, com o Espírito Santo, né? Vivendo um pouquinho aquela promessa de Joel 2, né, que Pedro, no seu discurso em Atos, né, ele traz, dizendo o seguinte: olha, os irmãos aqui não estão bêbados, eles estão recebendo a promessa que foi provisada lá por Joel. Né? Eles se estimularam muito por uma missionária chamada Rosalie Appleby. Exatamente. Veio, americana, né, que veio com essa definição: olha, gente, está acontecendo uma coisa maravilhosa lá nos Estados Unidos e vocês podem buscar mais. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Perfeito. E eu acho que esse era o intuito, né? Trazer essa mensagem dessa promessa do batismo com o Espírito Santo, que a gente entende que os discípulos presenciaram lá, aí sim, Atos, né? E aí que nós também podemos vivenciar hoje, né? Claro, os irmãos tradicionais entendem que a pessoa, quando aceita Jesus, já tem o batismo, né? Então, essa grande divergência que surge no meio da igreja, né? Da Igreja Batista, né? Que nós entendemos que a pessoa pode buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Naquela promessa do Senhor, né? Dizendo assim, mas recebereis o Espírito Santo sobre vós, né? Ao descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós entendemos que o batismo, a gente conversava antes, né? Para que é o batismo, né? Para que a gente possa testemunhar mais efetivamente a respeito de Jesus. Esse é o objetivo, né? Que a pessoa com mais intensidade, com mais propriedade, com mais autoridade, com mais poder, possa testemunhar a respeito de Jesus. Aí junto vem os dons espirituais, mas uma coisa que eu gosto de falar, ressaltar sempre, que a gente nunca pode esquecer dos frutos
né, do Espírito, né? Ou assim, junto com o batismo vem os dons espirituais, esse revestimento de poder para que a gente proclame o Evangelho com mais autoridade, né, com mais vigor, né, e também levar as pessoas a verem isso, né, e chegarem ao arrependimento. Então vamos fazer evangelista. O ponto que para mim ele é o grande não é diferencial, mas ele tem a essência é esse querer mais. Me ajudem aí, pastores. A nossa IBN Caxias ela tem um slogan, né? Produzindo frutos para uma grande colheita, né? E tem um outro que eu aprendi que é tem mais, muito mais. Né? Eu gosto de ver o pastor Rafa falando. Isso. O que acontece, tá? E aqui é um ponto também de esclarecimento para quem está nos acompanhando, que é o seguinte: muitas pessoas já chegaram para mim e disseram, mas eu não falo em línguas, eu não tenho os nomes, então eu não tenho o Espírito Santo. Eu disse, são duas coisas. A partir do momento em que há o arrependimento e que há a fé, há a crença de que Cristo é o nosso Salvador, eu gosto de falar, né, é o pacote completo. O RH do céu. Né? Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, lá tem o salário e tem os benefícios. Bom, Cristo pagou o preço por nós. É a nossa salvação. Agora, com isso tem uma série de benefícios. Um deles nós somos agraciados com a presença do Espírito Santo na nossa vida. O que Pedro está dizendo, o que Jesus está dizendo vocês podem ser revestidos. E a partir do momento que nós somos revestidos desse poder, nós temos autoridade sobrenatural, nós temos manifestação dos dons na igreja, que é uma promessa bíblica. Por isso que a nossa Igreja Batista Nacional ela tem uma essência histórica no fundamento da palavra. E é esse movimento que eu creio pelo histórico, ele despertou na missionária, despertou nesses homens. Poxa, eu tenho, tá tudo certo, mas se a Bíblia me diz que tem mais, eu quero mais. Eu quero sentir essa alegria do Espírito Santo no sobrenatural que a Bíblia está me dizendo. E a partir do momento em que isso desperta no coração dessas pessoas, nós vamos ver até hoje esse crescimento e essa visão pastoral e das lideranças de que Deus tem muito mais para oferecer. Tá bom? Para quem quer, tá bom. Mas tem muito mais. Tem mais. Tem muito mais. Né? E aí a gente entra nesse ponto seguinte, não, eu já tenho a presença, a pessoa, o conselheiro, o amigo, ou aquele que me acompanha, sim, porque eu reconheço Cristo como meu Salvador, eu me arrependi e eu estou vivendo uma nova vida. Agora, é que nem a santidade, né? Nós já fomos justificados, mas a santidade vai permear até a volta de Cristo, porque ela é diária. Né? Então, diariamente, Deus está dizendo para nós, tem mais, tem muito mais, tem mais, tem muito mais. Né? Parte da busca, parte daquilo que eu realmente estou disposto a querer viver no Senhor. Porque quando isso acontecer, nós vamos ver Deus incendiar de uma forma sobrenatural a nossa vida. Quanto mais busca, mais vem. mais vem. Mais vem. Mas é importante, pastor Givanildo, que vem, mas também existe uma organização em cima disso. Isso. Né? Porque surge ali a Convenção Batista Nacional. É uma convenção que nos dá autonomia em diversas formas, mas existem regras também. Existem estatutos, existe uma convenção que determina como também isso deve ser buscado e deve ser seguido. Então não é algo desorganizado, é algo que vem para trazer ordem. Né? Temos liberdade, mas também temos um direcionamento bíblico, que talvez foi algo que lá atrás aconteceu da igreja se perder, por isso que entrou na Idade das Trevas, e nós já conversamos dessa manhã. É isso aí. Nós estamos chegando ao final do nosso IBNcast, né? E a gente ainda tem muito assunto, né? Porque aqui os homens de Deus aqui são mestres, né? Mestres, homens que Deus tem levantado e tem falado sobre o assunto com muita propriedade. Mas nós estamos chegando ao final do nosso primeiro IBNcast. Queremos agradecer aos pastores. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma honra poder estar com vocês aqui nesta manhã. E a gente falando a respeito do reino de Deus foi algo muito abençoado. E nós esperamos que isso possa edificar muitas vidas, que a sua vida seja edificada por essa palavra, que a sua vida seja abençoada por essa palavra, porque esse é o maior desejo do nosso coração, é que você seja abençoado. Então, fique com Deus
e até a próxima, em nome de Jesus.